Em cada item a seguir, a figura está dividida em partes iguais. Escreva uma fração decimal para representar a parte destacada em verde de cada figura. Observe o seguinte. Aqui eu tenho essa figura que tem 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, um pentágono, certo? Eu tenho um pentágono e ele pede para você representar essa. Ele foi dividido aqui em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele pede para escrever a fração decimal para representar a parte destacada em verde da figura. Então, a parte destacada em verde, eu tenho quantas partes em verde? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 6 partes das 10 que foram divididas. Então, eu vou ter 6 décimos. Então, aqui eu tenho já uma fração decimal. Eu tenho aqui já uma fração decimal que representa essa figura. Então, aqui são 6 décimos, que se a gente fosse representar em número decimal, ele não pede para representar em número decimal, só em fração, mas seria aqui 0,6, que são 6 décimos. Como eu dividido por 10, eu tenho uma casa decimal, então 0,6. Aqui eu tenho um quadrado que foi dividido em 100 partes, né? Então, ele todo foi dividido em 100 partes. Então, se são divididos em 100, eu boto aqui. Esse traço aqui é de divisão. Dividiu em 100 partes. Mas quantas partes eu tenho pintada? 1, 2, 3, 4, 5. São 5 de 10, são 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 3, 21. 50 mais 21 dá 71. Então, eu tenho 71 centésimos. Então, aqui eu tenho uma fração decimal. Uma fração decimal é uma fração cujo denominador, ou seja, o número de baixo, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, ou seja, a potência de 10, que a gente já viu como é. Então, aqui eu tenho 71 centésimos. 71 centésimos são duas casas decimais. Então, 0,71. Duas casas decimais. Duas casas decimais. Agora, vamos representar aqui a parte de verde. Aqui eu dividi em 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu dividi em 5 partes. Então, o denominador aqui é 5. Só que eu pintei quantas partes? 1, 2, 3, 4 partes. Só que ele pede para você representar em fração decimal. Aqui eu tenho uma fração, mas ela não é decimal. Por que ela não é decimal? Porque o denominador não é 10, 100, 1000, 100... 10.000, 100.000, etc. Potência de 10. Então, eu preciso transformar isso aqui em 10. Para transformar aqui em 10, que é o mais próximo, né? Não, poderia transformar em 100, mas o 10 é o mais próximo. Se é decimal, não precisa ser 100. Pode ser 10, pode ser 100, pode ser 1000. Então, procura aqui o mais próximo. Para transformar isso aqui em 10, eu preciso multiplicar 5 por quanto? 5 por 2. Então, aqui eu multiplico por 2. Se eu multiplico por 2, aqui eu também vou ter que multiplicar por 2, certo? Então, eu vou ter aqui o quê? 4 vezes 2, que vai dar 8, e 5 vezes 2, que vai dar 10. Então, eu tenho aqui 8 décimos, que é a mesma coisa que 0,88 décimos, certo? Quando eu multiplico aqui por 2, quer dizer que aqui, tudo aqui eu vou ter 10 pedaços. Aqui eu tenho 5, é como se eu dividisse aqui em cada pedaço aqui em duas partes aqui. Eu tenho 10 pedaços, então aqui seria 2, aqui mais 2, aqui 2, aqui 2, seriam 8 pedaços pegos. Então, eu teria uma fração equivalente. O que quer dizer uma fração equivalente? Uma fração que tem o mesmo valor, certo? 4 quintos e 8 décimos têm o mesmo valor, mas eles estão escritos com números diferentes. Isso é fração equivalente. É como se eu pegasse uma nota de 10 e trocasse por 2 de 5. Então, 5 de 2 ou 10 de 1 e assim sucessivamente.